Olá, meninas, paz e graça. Hoje nós estamos no segundo programa Coroa em Vez de Cinzas. Super grata pelo carinho de vocês, né? Pela chuva de incentivos que eu recebi, pelas mensagens que estão ali embaixo no primeiro programa, no primeiro videozinho, pelo zap, pelas ligações. E uma das coisas mais especiais que eu senti foi a maneira como cada um falou das marcas que eu deixei na vida delas ao longo dessa caminhada com Cristo, né? Essas marcas que o Espírito Santo de Deus me deu o privilégio de tocá-las, vamos dizer assim, através das mãos e braços que cada um de nós somos aqui na Terra como corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça que nos direciona e nós somos esse corpo maravilhoso do Senhor agindo, né, nessa terra de maneira especial e gloriosa. E hoje eu quero parabenizar todas as mamães, não apenas aquelas que geraram biologicamente, mas a todas aquelas que ao longo da caminhada se tornaram geradoras de vidas, atenderam ao chamado maravilhoso do Senhor de serem mães espirituais, de serem mães na sua família, mães de intercessão, mulheres que estavam ali abençoando cada sobrinho, cada nova chegada, né? Eu tenho assim exemplos lindos, ai gente, tanto exemplo lindo que se eu for falar aqui eu vou acabar sendo injusta. Eu comecei a ser mãe aos 17 anos, mãe espiritual na minha congregação, aonde eu chorava pelos jovens da minha mocidade. Eu falava assim: ah, Senhor, levanta uma pessoa para estender as mãos sobre a mocidade, para ser bênção de Deus. E eu nunca imaginei que Deus me escolheria para ser líder de mocidade, né? E eu me lembro que eu tive um sonho, né, naquele período de intercessão, eu estava gerando ali um líder de mocidade e eu tive um sonho aonde Deus me mostrava 3 pessoas que iam liderar e Deus não mostrava os rostos, Deus mostrava apenas o corpo. E ali eu falei: ai, Senhor, continua abençoando essas pessoas. E para minha surpresa, eu não tinha nenhuma pretensão de liderá-los, mas o Senhor me escolheu. E eu digo que eu gerei vidas ali. Nossa, um período de quase 10 anos, entre idas e vindas, o Senhor é, me fez gerar filhos espirituais, filhos assim que até hoje eu observo de longe ou de perto, e como eu fico feliz com cada conquista, com cada vitória. Hoje, né, eu digo que eu sou vó espiritual, né, porque alguns já são pais, já são mães, glória a Deus por isso. Então, assim, para mim, toda mulher que aonde quer que ela passe, ela atenda a esse chamado do Senhor de gerar vida, ela é uma mãe, independente de ter sido biologicamente ou não. E hoje eu quero falar de uma mulher muito especial chamada Débora. Que mulher forte na Bíblia, que mulher surpreendente, porque ela é uma juíza, uma autoridade, não só sacerdotal, não só espiritual naquele lugar, mas uma autoridade política também naquele lugar. E é engraçado que muitas pessoas não defendem a liderança da mulher, o pastorado da mulher, o sacerdócio da mulher, mas Débora é a certeza que Deus não está preocupado com o nosso sexo, se é masculino, se é feminino. Deus está preocupado com corações que estejam dispostos a gerar vidas diante do altar do Senhor, a serem assim, ó, gestoras do Senhor, aleluia, gestantes dos sonhos de Deus, gestantes dos propósitos de Deus aqui na terra. E quem se dispor, quem disser, eis-me aqui, independente do sexo, independente da idade, independente da sua renda monetária, enfim, independente de onde você esteja, se você disser eis-me aqui para o Senhor, você pode ter certeza que Deus irá contar com a sua vida. Amém? E engraçado que Débora ela nos ensina.
algo muito especial, ela se torna a mãe de Israel. Olha que privilégio ser mãe da nação de Israel, né? Aquela que abriga, aquela que acolhe, aquela que tem uma palavra de vida, aquela que tem uma palavra de ânimo em um momento, queridos, que não se tinha nenhum motivo para querer ser juiz de Israel. Era um momento de extrema fome em Israel, de extrema dificuldade em Israel. Não existia glamour de ser mãe em Israel, de ser juíza em Israel. Era um momento onde eles estavam em guerras profundas naquele lugar, guerras espirituais, porque o povo tinha deixado o Senhor Jesus, e em guerras físicas, porque nações estavam invadindo e estava destruindo as riquezas e a dignidade de Israel e a possibilidade de dar continuidade àquela nação. Mas havia uma mulher chamada Débora, uma mulher que chorava por Israel, uma mulher que dizia assim: olha, isso não compete com a nação de Deus, porque estas não foram as promessas, estas não foram os sonhos de Deus para Israel. Israel está acabado, mas não foi isso que o meu Deus sonhou para Israel. E eu vou me colocar no lugar de mãe, no lugar de intercessora, no lugar de sacerdotisa, para que o favor de Deus possa se voltar a Israel. E a palavra do Senhor disse que ela começou a advogar naquele lugar debaixo de umas palmeiras, né? E é engraçado que Débora ela nos ensina algo muito especial. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados em o que não temos como recursos. Né? Talvez ela pensasse assim, não, para mim atender a Israel eu tenho que ter um palácio, eu tenho que ter um local muito bonito, muito chamativo, até para as pessoas me respeitarem, para as pessoas entenderem que ali tem um lugar de autoridade. Mas aquela mulher, ela olhou Israel e disse, olha, o melhor lugar para poder atender a Israel vai ser debaixo de palmeiras, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Essa montanha, ela está perto de lugares chaves para que todas as nações possam afluir para este lugar. Então, eu vou para lá, sabe? É engraçado que como geradores de vida, nós temos que entender que muitas vezes Satanás irá nos deixar sem recursos aparentes. Muitas vezes ele vai usar guerras para destruir as nossas possibilidades humanas, né? Para destruir aquilo que é visível aos nossos olhos. Mas quando nós olhamos para o Senhor, que é a nossa torre forte, que é a nossa montanha seguro, que é o nosso lugar alto, nós podemos ir até ali, advogar as causas das pessoas que necessitam e que contam com a nossa força para poder encaminhar. E a palavra do Senhor diz que ela ficou naquela montanha, debaixo das palmeiras. Olha que delícia, né? Olha que mulher prática, olha que mulher simples, olha que mulher inteligente. Olha que visão maravilhosa de Deus. Os recursos que você tem à mão, ainda que pareçam assim sem valor, mas se você colocar diante do altar do Senhor, Deus é poderoso para multiplicar e para fazer daquele lugar, daquele recurso, uma bênção, uma vitória do Senhor para a sua vida. Olha que tremendo, né? Às vezes eu olho para algum lugar e eu digo, Senhor, eu não tenho recursos, eu não tenho nada para fazer isso, né? Mas o Senhor sempre nos lembra dos 5 pães e 2 peixinhos que nós temos, que aos olhos de muitos podem não parecer nada. Deus sempre nos lembra daquela mulher lá de Israel que foi falar com o profeta que disse, Senhor, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Ou pode ser como Débora que diz, Senhor,
Aonde eu vou advogar? Aonde eu vou trabalhar para ti, Senhor? E o Senhor mostra uma montanha para ela. Talvez ela chegou naquele lugar, naquela montanha, e ela pensou assim, nossa Deus, as pessoas vão achar que eu sou louca, eu tô aqui fazendo o quê? Mas a gente dá um passo de fé para Deus e Deus, ele se responsabiliza pelo restante. Quando você está no lugar certo, quando você está na rocha, o Senhor aflui todas as coisas para as suas mãos, porque Ele nos mostra que não depende de nós, mas depende das suas bênçãos. Aleluia. E aquela mulher foi para ali para resgatar o povo de Israel. E você, mulher, geradora de vida, você, mamãe biológica ou não, você está na posição certa. Você está debaixo da proteção do Senhor, debaixo da segurança do Senhor, debaixo destas palmeiras, estando ali para advogar as causas do reino de Deus, as causas do reino invisível. Você está lá porque você está retirando as cinzas daquela guerra, daquele luto, daquela dor, e você está indo em busca da coroa, das promessas, dos sonhos, dos projetos, da vitória do Senhor para a sua vida. E quando ela se dispõe naquele lugar, aleluia, as pessoas começam a fluir naquele lugar, pessoas quebradas, pessoas sem esperanças, pessoas que talvez cheguem para ela para dizer: oh, você não está vendo esta guerra, você não está vendo que são milhares contra nós, você está vendo que nós não temos como ganhar. E Débora, ela sempre tinha uma palavrinha-chave chamada discernimento espiritual de Deus. Aleluia! Ninguém voltava de mãos vazias. Eu acho lindo. Quantas mulheres têm esse dom de gerar vida através de palavras proféticas, através do entendimento do mundo espiritual. Isso me faz me lembrar da Daniele. Dani, te amo tanto, né, irmã? Nem amiga, irmã. A Dani, ela tem essa visão de Deus tão linda. Ela, sabe, ela tem umas palavras-chave, assim, umas palavras que animam, as palavras que fortalecem, palavras que nos fazem entender que o que é impossível aqui na terra é totalmente possível no reino de Deus. Sabe quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças aqui desvanecem, a história mais linda do Senhor começa a ser escrita lá no céu, para nos mostrar que Ele é o dono da história. Que lindo, né, gente? E as pessoas começaram a fluir, e as pessoas começaram a se encher de fé, começaram a se encher de esperança, começaram a trazer à sua memória a sua identidade, identidade do povo israelita. Identidade de um Deus que fez milagres em Israel, de um Deus que estava disposto a continuar fazendo milagres em Israel, de um Deus que estava chamando a atenção de Israel em meio à dor, mas era um Deus que estava disposto a que o seu nome fosse exaltado entre as nações. E Débora reconheceu isso. E Débora começou a chamar estas pessoas para perto dela, esse exército. E a fama de Débora foi crescendo até que chegou a um general chamado Baraque, ao general daquele lugar, general de Israel. Um general medroso, um general que não confiava talvez na sua força, mas um general que foi pela vivacidade de Débora, pela força de Débora, porque Débora estava o tempo inteiro ali relembrando ele que o Senhor dos Exércitos ia na frente de Baraque. Então, meninas, nós podemos sim sermos mães que geram vidas,
sermos mães que incentivam pessoas e sermos mães que destroem os projetos e planos de Satanás sobre as famílias, sobre as nações da terra. Basta um toque de fé e uma disposição para estar na presença do Senhor e ouvir a sua voz. A voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. E Ele sempre estará disposto a nos livrar. Não importa em que situação estejamos, não importa em que encrenca estejamos, o Senhor, Ele sempre vê de cima, Ele sempre vê uma forma de nos dar livramento, de nos dar vitória. E a palavra do Senhor diz que Baraque foi até lá, Baraque recebeu uma profecia de que ele iria vencer o general de Císara. E a palavra do Senhor diz que ele pediu para que ela fosse adiante e ela foi adiante dele com muito respeito, com muita simplicidade. E o Senhor deu vitória a Baraque. E as nações souberam quem era o Deus de Débora. As mulheres que são geradoras de vida, elas não apontam para si mesmas, mas elas apontam para o Criador. Elas sabem que são mordomas do Senhor sobre a terra, que um dia Deus nos pedirá conta do que fizemos com este dom, de que maneira nós fomos bênçãos de Deus para a terra. E diz a palavra do Senhor que Israel ficou tão grato a Débora, que Israel fez um cântico chamado Cântico de Débora, um cântico cheio de fé, um cântico de batalha espiritual, um cântico que conta que a mãe do general Císara estava na janela, olhando para receber o seu filho, cheio de soberba, cheio de vaidade no seu coração, aquela mulher que representa mães que não são geradoras de vidas, mas são destruidoras, que são agentes de Satanás sobre a terra. E ela ficou esperando, esperando e nada do seu filho chegar. Ela não sabia, mas o Deus de Israel já havia entrado em ação e já havia libertado o povo de Israel e os feito mais do que vencedores no seu Senhor em Cristo Jesus. Queridas, Satanás muitas vezes olha para nós, para as nossas situações, ele vem contra nós com os seus exércitos e ele pensa, ali não há mais possibilidades, ali é o fim da menina dos olhos de Deus. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, ele olha de forma diferente. Ele diz, quem se levantar em meus montes, quem for a minha torre alta, haverá vitória, haverá despojo, haverá geração de vidas. E nesta noite eu estou aqui com vocês, eu não sei que horário que você vai assistir isso, mas eu estou aqui à noite, domingo, Dia das Mães, dizendo para você que aonde Deus diz que há possibilidades, aonde Deus diz que nós podemos vencer, aonde há promessas do Senhor, Ele enviará os recursos. E Deus, Ele é campeão de pegar pessoas que não são para confundir as que são. Ele é estrategista, porque quando Ele convida os seus soldados, Ele não convida os grandes desta terra, Ele não convida os poderosos desta terra, Ele não convida os intelectuais desta terra, Ele convida os corações que estão dispostos a engravidar dos milagres dele, a engravidar dos sonhos dele, a engravidar das possibilidades dele e gerar filhos espirituais, filhos para o seu reino, filhos para a sua glória. Então, estou te convidando, assim como um dia Débora foi convidada, eu estou te convidando a fazer parte de um exército celestial, de um exército de geradora de vidas, de um exército que aonde toca, gera milagres, gera sonhos, gera bênçãos, porque compreende
que os seus olhos não podem de modo nenhum estar fixos no que vem. Os seus ouvidos não podem dar ouvidos à voz de Císera, à voz dos ataques de Satanás, dizendo que você não vai vencer. Que você não pode ser guiado pelo que sente. Porque tem dia que nos sentimos muito fortes, mas tem dia que nos sentimos tão fracos. Mas é alguém que marcha, que segue, dizendo: eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu vou gestacionar os milagres do Senhor, a vitória do Senhor, e eu serei mãe. Eu serei mãe de Israel. Eu serei mãe dos sonhos de Deus. E que eu estava me lembrando do primeiro dia que eu cheguei em casa e eu ouvi que eu não poderia ser mãe. Foi a primeira vez que eu ouvi. E naquele dia eu chorei ao Senhor baixinho na madrugada e eu disse assim: Senhor, qual é a tua resposta para este diagnóstico, para esta impossibilidade? Porque o médico da terra disse que eu jamais poderei ser mãe. Mas qual é o teu diagnóstico? E naquela noite, o Senhor me mostrou, de madrugada, que um verdureiro passava pela minha rua. Aleluia! E aquele homem, ele não costumava passar naquele lugar. Como Deus é tremendo. Eu subi ao alto monte do Senhor, assim como Débora naquela noite. E o Senhor, pela madrugada, falou comigo. E eu corria até aquelas verduras. E ali havia recursos necessários para que eu pudesse gestacionar a minha Sofia. A Sofia veio depois de 2 abortos. Veio depois de tanta guerra no mundo espiritual, de tanta luta. E o Senhor me deu o Salmo 27, pela manhã, que diz assim: a quem temerei? Não temerei más notícias, não temerei exércitos, não temerei a nada, porque o Senhor está comigo. E eu passei a ter uma gestação de 6 anos. E em toda aquela gestação, eu aprendi a amar o Senhor sobre todas as coisas, a ser mãe não apenas da Sofia, mas a ser mãe de multidões, ser mãe de intercessão, ser mãe dos sonhos, ser uma mãe diferente. A Sofia, ela é só o creme de la crème, né? Ela é só o moranguinho do bolo. E hoje, como mãe da Sofia, eu posso dizer para vocês que eu não me contento em ser apenas mãe da Sofia, mas eu quero ser mãe de multidões, eu quero ser mãe de muitas vidas, eu quero ser mãe no sentido de gerar vida em todos os lugares. A Sofia hoje é pequenininha, logo ela vai crescer, logo a minha importância vai diminuir na vida dela, porque ela vai seguir, né? Os filhos são do Senhor, mas eu quero envelhecer, né? Eu quero que até o último dia da minha vida, até o último fôlego, eu esteja gerando vidas na presença do Senhor. Eu quero deixar para você o desafio de ler Juízes, né? O capítulo 5, que fala do cântico de Débora. Eu quero deixar para você o desafio de ler 1 Samuel capítulo 2, que é o cântico de Ana. Mateus, que fala do cântico de Maria, que são mulheres que após passarem pela gestação, pelas dores de parto, elas dão à luz aos projetos e sonhos de Deus. Amém? Um cheiro, minhas princesas. Quero aqui deixar o meu carinho a todas vocês. Eu quero deixar aqui meu carinho a Elineide, que ela assumiu um papel muito especial. Ela
casou-se com um homem que já tinha 6 filhos de um outro casamento e ela ajudou a construir toda a história daqueles 6 jovens. Parabéns pelo seu carinho, pelo seu amor. Você é mãe, você é vó dessas crianças porque você cuida com muito amor. A Fatinha, que é uma mulher que ela está na área da saúde de uma maneira muito especial, então ela é mãe de tantas mulheres, cuidando, abençoando, ela treina gestantes, é uma mulher fantástica, uma mãe fantástica. Eu quero também falar da Gerlane, que a Gerlane ela é uma mãe espiritual completa no Senhor, ela leva a palavra de Deus a tantas crianças, ela vive me contando que ela tem sonhos com crianças, né, sendo levadas ao céu, que ela leva ao céu essas crianças para apresentar diante de Deus. E que nós possamos andar como a Gerlane, que Deus mostrou para ela, que um dia o Senhor nos pedirá conta dos filhos que o Senhor ao longo da vida vai nos entregando, e que a gente possa entregar cada um deles como mordomos do Senhor, porque tudo pertence ao Senhor Jesus. Meninas lindas, amo vocês, o vídeo hoje ficou muito longo, mas vocês assistem o que vocês aguentarem. Um cheiro bem gostoso, amo vocês, amo estar nesse canal. Beijo.